Se você passou por alguma rede social nas últimas semanas, com certeza viu alguma postagem de um morango todo coberto de calda doce. É a nova sensação do momento, o morango do amor. Uma guloseima deliciosa que vem trazendo um boom para o produtor de morango no Brasil. Nós vamos falar sobre suas curiosidades, aplicações no bem-estar e saúde de hoje. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Valderson de Souza, gosto tanto de te ver porque significa que sextou. Muito obrigado, Joyce. Também é recíproco, porque é uma alegria estar aqui de sexta-feira, trazendo assuntos novos, palpitantes, e você em casa, tenho certeza que você vai gostar. E o de hoje, é a bola da vez. É isso aí, também com a gente aqui, Paloma Cupini, nutricionista. É um prazer recebê-la. Prazer é meu, obrigada. E também com a gente, Oswaldo Maziero, que é presidente da Associação dos Produtores de Morango de Atibaia, Jarinu e região. Prazer em recebê-lo. Olá, bom dia, prazer é o nosso aqui também, viu, a todos vocês e os espectadores, né? É um prazer muito grande estar nessa manhã para a gente se falar sobre morango. Se o Maziero é presidente dos morangos, né? Já ficou claro aqui qual é o assunto de hoje. Então, tá certo. Morango do amor, é a febre do momento, uma versão adaptada da maçã do amor que tem viralizado nas redes sociais e se tornado o novo doce queridinho de muitos. Doutora, primeiramente, quais os benefícios do morango? Não do morango do amor, mas do morango para a saúde. A gente sabe que é uma fruta bem valiosa, bem importante, né? O morango é excelente, né? A fruta por si só, ela tem fibras, ela tem vitamina C, auxilia na imunidade, no trânsito intestinal, até mesmo vitaminas que auxiliam na beleza da pele, da unha, do cabelo. O morango é extremamente benéfico para a saúde. Agora, Val, por que o morango do amor tornou-se uma tendência? Joyce, eu acho que tudo é reflexo do momento que a gente está vivendo. Tem um filósofo coreano chamado Chang Bon-in Han, que ele diz que nós vivemos uma sociedade do cansaço. Ninguém tem muita paciência para coisas muito longas, muito demoradas, então que o prazer tem que ser meio rápido, meio assim, quase que imediato. E o morango, quando ele está na época, ele é uma delícia. E aí são descobertas novas formas de você tornar a delícia ainda mais deliciosa. E é o caso de agora, morango do amor. Morango já é amor. E ainda morango do amor, gente, é uma overdose de ternura. Gostei. Ô Maziero, como os produtores de morango estão aproveitando essa febre do momento? Olha, é o seguinte, a gente sentiu que houve assim um consumo maior, entende? Mas a gente também tem uma produção limitada, não é aquilo que o pé que ele produz, a época agora ela está meia de frio, morango é da cadeia do frio, então o que está acontecendo é se vendendo mais fácil, né, porque a procura está grande, o preço melhorou, tanto como a fala do morango do amor, mas também o que houve na região. Aqui tivemos entre o dia 23 a 25 de junho uma forte geada, diminuiu a oferta do morango, mas isso está sendo visto como um bom agrado para nós produtores, que está mantendo uma média de preço que é o nosso ideal, entendeu? Então tá bom, não podemos falar nada ao contrário. No fim, vem no momento oportuno, né, para compensar essa geada, essa baixa produção, o preço acaba compensando aos produtores. E aí, vamos dizer, ainda mais com essa febre, né? Porque morango já é legal, já é gostoso, principalmente para nós aqui do Brasil, eu acho que o morango tem um apelo muito forte. As sobremesas, o término de uma refeição. Então, quando você está namorando, né? É uma delícia você molhar ali o morango num vinhozinho tal, e namorar, aquele jogo todo. Mas o que acontece? Melhorou para o produtor, melhora para o consumidor e está todo mundo nessa febre maluca do morango. Antes do morango do amor, a gente só conhecia, doutora, a maçã do amor. Tem diferença entre eles, né? A base é a mesma, né? São duas frutas caramelizadas. O que pega aí que a gente tem que ter o cuidado é somente no excesso, né? No consumo, no excesso de consumo.
mas as duas são frutas e a facilidade, né, do morango, o morango por ser fotogênico, ser muito bonito, é mais atrativo, então virou essa febre toda e na hora do preparo, a maçã do amor pode ser diretamente banhada ali pela calda. No caso do morango, a gente precisa fazer um creme, uma massa envolvendo ali, porque ele não pode ter o contato direto com a calda. E a diferença entre elas é mínima. As duas são frutas, as duas são banhadas por uma calda de caramelo, então a diferença é mínima. Daqui a pouco a doutora vai explicar como fazer o morango do amor e até uma forma mais fit aí para não ser tão calórica. Ô Val, de uma forma geral, os doces despertam emoções, lembranças afetivas, né? Com certeza, Joyce, porque todo mundo já foi criança. E se a gente for pensar, qual é a primeira sensação de doce que uma criança tem? É o leite materno. Então é algo muito ligado com a oralidade, com a boca. E aí os doces normalmente despertam essas memórias, né? Não apenas gustativas, mas eu acho assim que memórias emocionais mesmo. Então todo mundo lembra do doce da avó, da primeira vez que a gente foi no parque de diversões e aí comeu uma maçã do amor. A maçã do amor tem um apelo emocional muito forte, né? A maçã é uma das frutas mais simbólicas que existe, né? Desde lá do jardim de Adão e Eva, passando por toda aquela história da Branca de Neve, todo mundo, pelo menos a minha geração, bom, já sou de uma geração meio antiga, mas a minha geração, todo mundo lembra da linda maçã que a bruxa oferece para a Branca de Neve. E a Cinderela também dorme, enfim, aquelas histórias todas. E aí, o que acontece? Quando chega da vez do morango, a coisa ganha um outro sentido, porque aí já não é mais aquela história de romper o lacre da maçã. Agora já é algo, o fruto da paixão, né? Então é muito interessante, porque o amor muda também, a sociedade mudou e o nosso conceito de amor está mudando. E o que a gente vê nisso aí? O morango do amor. Ô Maziero, e vocês têm aí o Festival da Família, Música e Morango, né? Que vai até o dia 24 de agosto em Atibaia. Também é uma forma de movimentar, divulgar o trabalho dos produtores, movimentar a economia da cidade, né? E sim, justamente. Isso foi uma sugestão, uma ideia entre os produtores e a Secretaria de Agricultura aqui nossa, porque é muito importante. O mês de agosto, setembro, são meses de super safra, e isso aí vai nos ajudar muito a escoar a produção, e agora com essa febre, então você precisa ver, domingo estava uma loucura lá, todo mundo querendo morango, para às vezes as pessoas até fazerem na sua própria residência o morango com amor, sabe? Isso a gente percebeu muito disso. Então esse festival vem de encontro até com uma demanda para os produtores, sabe? Doutora Paloma, como degustar sem ser prejudicial? Tem uma receita fit, explica para nós estamos com morangos aqui que você fez, explica como fazer o morango do amor e de preferência uma receita fit. Nós não devemos demonizar nenhum alimento, eu acredito assim, tudo cabe dentro do equilíbrio, mas dá para a gente fazer a versão mais saudável, digamos assim. É uma delícia experimentar aquele azedinho quando o morango está bem madurinho e você envolvido naquela massinha, né? Que é o creme que a gente faz para poder banhar o morango. Quando você experimenta a junção do sabor, é incrível, é uma delícia. Mas a gente pode fazer sim uma versão mais fit. Ao invés de usar o leite condensado, creme de leite e a versão do leite em pó, eu utilizei, no caso, uma versão de leite proteico e whey protein, para fazer a massinha que envolve antes da camada de banho. E o caramelo foi feito com adoçante que pode ir ao fogo. Então, tem que dar o ponto certo, fazer o adoçante dá para a gente deixar essa versão mais fit. Então, ele fica bem menos calórico do que se fosse feito com açúcar e o leite condensado. É uma opção para quem não pode comer muito açúcar, né, Val? Ou para não exagerar, mas né? acho que é aí que mora o perigo. A doutora disse assim, chegar no ponto certo. Doutora, como chegar nesse ponto certo? Então, isso vai ser na hora do preparo, né? Então, você vai estar ali olhando, você vai ter que ir acompanhando na hora que está fazendo, está caramelizando, deixa ferver bem, carameliza, dá para fazer sim com adoçante. E aí não fica aquela coisa dura? Ah, não, isso vai depender de quantas vezes você pincela o morango ali, né? Porque isso é muito importante.
Ô Mazieiro, você falava aqui do Festival da Família, né? Surgiu há mais de 40 anos por Duílio Mazieiro, né? Que decidiu fazer uma festa junina e acabou virando o Festival da Família. Aqui, na época, meu pai, com os outros amigos dele, resolveu, para incentivar o consumo do morango, que naquele tempo não era tão ainda... assim com uma degustação mais forte, resolveram, e isso tem uma história de 41 anos, que cada vez foi crescendo mais, foi tendo mais divulgação, vocês, a imprensa nos ajudando, que se tornou a nossa região aqui de Atibaia e Jarinu, e Atibaia sendo a capital nacional do morango por esses motivos também, morango de qualidade e uma tradição muito forte, sabe, que hoje aqui na nossa região nós temos vários produtores familiares e que estão agora sendo beneficiados com esse festival, com essas festas que nós temos aqui, viu? Isso foi muito bom. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República. Informação é a chave para decidir esse jogo. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Para tornar isso possível, dependemos de você. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre os fatos. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com o pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! Doutora, o açúcar cristalizado, ele pode quebrar os dentes. Esse aqui, ele não é tão duro como aquele da maçã do amor. Aí é que tá, você falou do ponto, é justamente o ponto para não deixar aquele açúcar tão duro a ponto de quebrar os dentes? Exatamente. O cuidado que deve se ter, porque o morango é mais sensível que a maçã também, né? Por isso é feito essa massa, esse creme que envolve antes de ser banhado. Deve-se ter cuidado, porque dependendo do ponto e quantas vezes você passar o morango é que vai deixar ele mais duro ou menos duro. O ideal é que ele seja mais fino, até porque o morango é uma fruta mais sensível, para dar aquela combinação certa na hora de experimentar. Passar o suficiente, não precisa exagerar. Só para deixar bonito mesmo, só para fazer a calda durinha. O Val, você chegou a ver se existe algo semelhante em outros países? Quase todos os países têm frutas caramelizadas, como a própria doutora disse. A gente já vê isso no Oriente, na China tem até um processo muito bonito, que eles pegam como se fossem uvas ou então figos e cobrem com a calda, mas um fio. Então aquilo fica como se fosse um fuso, uma linha enrolada, muito bonito. E tem essa tradição, imagina, a maçã do amor surgiu no início do século XX, 1908, num parque de diversões em Newark, do lado de Nova Jersey, e ganhou todo mundo, porque como era um lugar muito frio, a maçã tinha que ficar um pouco mais de tempo na calda, e ela também dava uma certa amolecida, cozinhava tal, e fez muito sucesso. Agora aqui no Brasil, Joyce, está acontecendo uma coisa muito interessante. Já teve uma cidade em Minas Gerais que declarou o morango do amor como patrimônio imaterial da cultura daquela cidade. Olha que loucura. Que rapidez. Rapidíssimo. Dizendo que eles são os autores, porque tem uma briga de autorias.
Tudo isso começa na Bahia, em 2020, com várias confeiteiras. Tanto é que no início não tinha nem o nome de Morango do Amor, chamava Morango Baiano. E aí depois virou Morango do Amor, por quê? Porque era vermelho, era bonito, remetia a um grau de sensualidade e tal. E aí as pessoas acabaram fazendo isso, né? Aí 23, 24, 25 já tem brasileiras fazendo Morango do Amor no exterior, nos Estados Unidos, na Europa e tendo bastante sucesso. E viralizou agora praticamente, né? Tudo isso. Aí a gente vê, Joyce, a força dos novos meios de comunicação. A rede social é impressionante para isso, porque você pega lá um filminho em qualquer dessas plataformas mais populares e se a coisa é gostosa, é fácil. Morango aqui no Brasil é bem saboroso. Agora, o morango europeu nem se compara, é um escândalo de gostoso e de grande. Então não é mais um morango, é um morangão do amor. Ô Mazieira, agora Atibaia, a região aí, não é uma grande produtora, né, de morango, não é a maior do Brasil, mas vocês têm uma produção até significativa, relevante. Só que Atibaia é a capital nacional do morango. Esses títulos acabam valorizando a produção local, né, e vocês têm um destaque pela qualidade. Vocês produzem aí mais de um tipo de morango, né? Isso, a questão da produção de mais um... são várias... Nós aqui, como produtor, falamos de variedades de morango, né? Então, o tipo da fruta você vai ver que é mais ou menos sempre igual. Mas a variedade, por que variedade? Porque, por exemplo, tem variedade de dia neutro, tem variedade de dia curto, e isso é uma facilidade para o produtor se adaptar ao clima, entende? Mas no final, o morango se completa. A questão da gente aqui ter esse título foi por questão de ser um município muito antigo no morango, onde trouxe nacionalmente muitos benefícios para a cultura do morango, com testes, com experiências, que nem o Fênix, lançado agora em 2023, que comercialmente foi esse ano, que é uma variedade desenvolvida pela Embrapa, e que está dando certo, o produtor está gostando, o consumidor gostando, o custo de produção, você não há necessidade de usar muitas coisas, porque ele se adapta bem, né? Então isso é o que se tornou nossa região capital nacional do morango, com uma lei federal, tudo direitinho, sem... por exemplo, eu não me lembro agora falar assim, diretamente o número da lei, mas isso é um merecimento aqui dos produtores da região. São japoneses e italianos que começaram, né, a produção de morango lá em Atibaia. Doutora, é sempre importante a gente alertar para o consumo excessivo de doce, né? Que a gente sabe que doce é uma necessidade, a gente não vive sem, mas tem que ter equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio, né? Porque o excesso de açúcar compromete. E o morango em si não é o que preocupa, mas sim a calda, o excesso. E no caso do morango, que diferente da maçã do amor, ele vai precisar dessa massa para poder ser banhado. Então ele fica um pouco mais calórico, com um pouco mais de açúcar. Tendo equilíbrio, dá para consumir com moderação sim, dá para aproveitar dessa beleza toda e do sabor que ele fica. Ô Val, você lembra de outras febres alimentares que marcaram a época? Exemplo do brigadeiro de colher, paleta mexicana? Tudo isso foi bem marcante mesmo, né? Eu lembro de outras febres assim mais relacionadas com determinadas guloseimas, né? Biscoitos, umas balinhas, umas coisas que era o sonho da garotada e que os pais, de uma certa maneira, mesmo que proibissem, acabavam tendo que ceder, porque era uma febre muito grande. Mas as paletas eu lembro muito bem, que é uma febre do verão, né? E ficou aquela história que todo mundo queria provar daquilo dali. Agora, tudo é moda, né, Joyce? Eu acho que é interessante isso. Agora, nós temos que usar a moda a nosso favor, não virar escravo dela. Sim. Porque, caso contrário, é uma tristeza. Agora, doutora, aqui, perdição, né? Um brigadeiro branco, morango e uma casquinha vermelha, uau! É a sensação. É a sensação. E como nós já colocamos aqui, Paloma, essa febre diz muito sobre a influência das redes sociais hoje, né, nas nossas vidas e
desperta a curiosidade, tem que provar. Exatamente, aí você percebe o quanto nós somos influenciados pelo meio e quanto nós somos visuais. Porque o morango, por ser fotogênico, virou essa febre. Ele é bonito por si só, atrativo. Imagine desse tamanho, vermelho, brilhante. É uma joia. E aí todo mundo, aquela questão de pertencimento, né? Todo mundo quer, provei, eu também faço, eu também consumo. Nós somos influenciáveis e começa tudo pelo olhar, né? Não tem jeito. Nós começamos comendo pelo olhar. Pausa rápida aqui no programa para um alerta importante. Se você sente dores constantes nas articulações, nos joelhos, nas costas ou nas mãos, atenção! Não é normal conviver com dor todos os dias. E por mais que digam que é coisa de idade, isso não é verdade. A dor mostra que seu corpo está pedindo ajuda. E hoje você pode fazer algo para ele, não é mesmo, César? É isso aí, Cauti. Tem muita gente que já nem lembra como era viver com disposição. Acorda cansado, dorme mal, evita sair de casa porque tudo incomoda. E pensando nisso, a Vitae Gold desenvolveu o Vitae 7 em 1, que é um suplemento natural que reúne os 7 compostos mais eficazes no combate às dores e inflamações, todos com comprovação científica, Cauti. É isso aí, olha só, vamos dar uma olhada aqui nessa cápsula onde tem magnésio, cúrcuma, colágeno tipo 2 e outros ativos que trabalham juntos e eles ajudam a desinflamar, a proteger as articulações e reconstruir as cartilagens. Uma fórmula pensada para quem quer mais mobilidade, mais conforto e mais qualidade de vida. E você sabe como é, né? Quando a dor começa a diminuir, o corpo responde, a disposição volta, o sono melhora, a energia aparece. Não é milagre, é ciência, é constância, é cuidado com você. Ligue agora para 0800 291 2200, vou repetir, 0800 291 2200, 100 primeiros que ligarem garante 70% de desconto, frete grátis para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes sem juros, Cauti. E ainda tem um presente, ligando agora você leva um relógio inteligente de brinde, isso mesmo, um relógio com monitoramento de saúde, batimentos cardíacos, qualidade do sono e outras funções para acompanhar o seu bem-estar no seu dia a dia. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República, que vai nomear 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. E se tornou referência no jornalismo independente. Também por não aceitar um único centavo de dinheiro público. Porque o nosso compromisso é com você. E com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. E fazer com que os fatos cheguem a milhões de brasileiros que ainda não têm acesso ou familiaridade com o mundo digital. Porque no ano decisivo, o Brasil precisa escolher entre propaganda e o que de fato é fato. Para tornar isso possível, dependemos de você. Precisamos de mais 20 mil assinaturas para cruzarmos a marca de 120 mil assinantes. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Agora também vai garantir a existência da Oeste TV. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Assine a Revista Oeste. Tem acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Porque onde a verdade não chega, a mentira se espalha. Vamos juntos mudar o futuro. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre fatos. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui.
Ô Val, e o morango, ele já tem relação diretamente, como você falou aqui, com o amor, com a paixão? Com a prosperidade, principalmente, Joyce, com a fertilidade. Se você olhar bem o morango, ele tem as sementes do lado de fora. Então isso daí remete até à proliferação da vida. Então não é à toa que nos grandes delírios, né, sempre junta o quê? Nos momentos de amor, morango, chocolate, champanhe, uma praia, enfim, cada um sabe. Combinação perfeita. Ô Mazziero, tem uma produção, um experimento de morango branco aí na região? Olha, tem um produtor plantando muito pouco, até por questão de curiosidade também, entende? Mas o morango branco, ele é mais difícil de produzir ele e é uma curiosidade. Eu vejo assim, no meu entender, morango é morango e tem que ser vermelho. Ele é a característica dele natural de vida, né? Como aí o doutor fala em todos os sentidos. Então já há vários tempos que estão se testando, mas até agora não decolou. Até o apego do povo não decolou para isso, e ele é mais difícil de produzir, sabe? Ele tem um certo cuidado e não se adaptou aqui no nosso Brasil não, viu? O brasileiro não vai gostar. O morango tem que ser vermelho. De uma certa maneira eu também acho, Joyce, porque aquela coisa branca, pálida, meio assim, sem graça, você olha, não tem nada de atrativo, né? De você dizer, quero comer isso aí. Mas é uma curiosidade, de repente pode até ter um sabor, ter aplicações em outras áreas, né? Que a gente não pode pensar apenas a fruta como algo comestível, ela tem aplicação principalmente na beleza, na cosmética, em produtos, enfim. Várias coisas. Ô Paloma, e como os nossos sentidos são importantes, né? A gente come com os olhos primeiro, vai chamar atenção, olhar. O cheiro também é muito importante, né? E depois que a gente vai sentir mesmo o gosto. É verdade. Depois, você come com os olhos, né? Achou lindo, você quer experimentar. Aí depois vem a sensação. Aí quando você come... Algumas pessoas que não são tão voltadas para doce, às vezes falam, mas nem é tão bom quanto eu imaginava. Mas não tem jeito, né? Nós somos muito visuais. Por isso que os chefes fazem aqueles pratos bonitos, decorados. E isso é importante, né? A gente vê o quanto na nutrição comportamental se fala sobre isso. A importância de você fazer o visual, né? Porque você come... Dá para você apreciar com moderação. Por isso que é importante você saborear, estar ali naquele momento, aproveitar... Como você disse, a sensação, o ver, sentir o cheiro e apreciar o sabor, né? É importante. É muito importante. Ô Mazziero, e me diz uma coisa, vocês estão num momento bom agora, né, nessa febre, nessa onda aí do morango do amor, mas você acha que pode ter alguma consequência negativa mais para frente, de preço, justamente por essa febre de agora? Não, eu não. Sim, o preço vai abaixar, porque é o seguinte: tudo no nosso produto é lei da oferta e da procura. Nós esperamos que agora, agosto, setembro, outubro, venha uma ótima safra, então a gente sabe que também não vai ficar numa ótima safra esse preço. Para nós, produtores, seria ótimo, mas também nós temos que pensar no consumidor. O que interessa muito para nós, produtores, é uma boa média, sabe? Do valor de receita e produção. Nós esperamos assim, trabalhamos para que o morango produza entre 800 gramas a 1 quilo por planta, que é uma produção satisfatória. E um preço razoável, que fique bom. Para nós agora no momento está ótimo, mas também temos que pensar em vocês aí na cidade, que são os nossos consumidores e que valoriza a gente aqui no campo. Claro que se isso aí este ano for assim, vai ser muito ótimo para os produtores. Mas também vamos ser corretos com as coisas, não é verdade? Essa é a minha forma de pensar, entendeu? É isso, com febre ou sem febre, o trabalho do homem do campo continua e tem que pensar no amanhã e no depois, para não faltar comida aqui na cidade. Mazziero, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que te agradeço pela oportunidade, agradeço a doutora Paloma, o Walderson. Para nós, eu também aprendi coisas boas com vocês e gostaria de convidá-los para vocês virem fazer uma visita aqui na região, na cidade, na plantação da gente. Eu fico à disposição, viu? Para passar um dia com a gente aqui, tá bom? É pertinho de São Paulo
E aí almoçamos junto aqui e vocês vão conhecer as nossas lavouras aqui. Obrigada pelo convite. Iremos sim. Doutora, foi um prazer recebê-la. Volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E olha, ele que se cuide que eu apareço lá, viu? O convite assim, né? Nossa, não é todo dia, né? É. Val. Verdade, sempre uma delícia, Joyce. Mesmo que essa febre de morango do amor acabe, mas ainda tem torta, ainda tem o morango mesmo e tem a nossa amizade, que é o mais importante, com você e com o nosso público. Super final de semana. Exatamente, que prospere sempre, né? Excelente final de semana para você.